Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a criação de uma tabela histórico da forma certa, tá? Para você não errar mais. Então, vamos lá. Esse daqui já é o script completo, né? Que eu já fiz de criação. Então, aqui a gente pode ver que todas as colunas da minha tabela já tá com os tipos certos. Eu vou te mostrar como você identifica isso. Por exemplo, você tem uma coluna com o tipo de dados aqui, que é um texto, então seja varchar. Mas como que você sabe qual é o número que você vai colocar aqui dentro, para não ficar colocando varchar max sempre, tá? Porque é bom você colocar um valor aqui que realmente faça sentido e não sair jogando varchar max em tudo para que for texto, tá bom? A performance da sua tabela vai ficar muito melhor se você puder fazer isso. O varchar max ele só deve ser usado quando realmente for necessário. E eu vou te mostrar isso, como a gente identifica esses pontos, como que você vai saber como colocar isso daqui, como dar os tipos certos, como int, float, enfim, vou falar um pouquinho sobre colunas de controle e como criar uma chave, né, primária composta para sua tabela também. Então, vamos aqui abrir uma consulta nova e eu vou fazer isso do zero com vocês. Então, aqui, o que que a gente quer fazer, né? Primeiro, vamos lá, eu vou abrir aqui o meu banco. Eu tenho aqui a minha tabela. Tem aqui a tabela que eu já criei. Eu vou excluir ela pra gente poder criar junto de novo. Prontinho. E eu vou dar um select aqui na minha stage. Toda vez que você for precisar criar uma tabela, tá? Você precisa ter uma origem para isso, tá? Então, normalmente você vai precisar criar aí uma histórico, onde a gente vai guardar o histórico das informações, uma dimensão, onde sempre vai ter um ID único no canal, e no caso aqui a gente tá falando de uma histórico. Porque eu tenho aqui a minha tabela stage, onde eu tenho todas essas informações aqui dentro, e eu preciso guardar isso aqui em algum lugar. Na nossa tabela stage, a gente não pode ficar deixando informação. Normalmente essa tabela ela sempre fica vazia, esperando receber dados. Assim que ela recebe, algum processo, um procedure vai ser executada e os dados daqui vão parar na histórico. E ok, aí essa tabela vai ser limpa, né? Vai ficar limpa para esperar o próximo dado para rodar essa procedura de novo e esse loop aí vai ficar acontecendo, tá? Então tá, eu sei aqui qual é a minha tabela, né, de dados. Eu vou fazer o quê? A primeira coisa que eu faço, toda vez que eu preciso criar uma tabela, preciso criar uma tabela histórica, uma dimensão, enfim, eu verifico primeiro as informações que eu tenho e vou entender o que eu preciso criar, tá? Então, ok, eu preciso criar uma tabela histórica. A primeira coisa que eu faço é create table, e aí eu preciso dar um nome da minha tabela. Como a minha tabela histórico ela vai ser quase igual à minha tabela stage, porém ela vai ser uma histórico, o que que eu faço? Eu aproveito tudo aqui, todo o nome, né, da minha stage, né, então o mesmo banco, o mesmo esquema, né, que esse cliente X aqui, e só mudo aqui o início, né, se antes aqui tava como stage, agora ela vai ser uma ist de histórico, então vai ser ist atendimento CSAT. Eu preciso abrir o parênteses para começar aqui dentro desse parênteses é onde vai ficar as colunas e cada um dos tipos dos campos que vai existir na minha tabela, tá? Então, aqui na minha histórico, na minha stage, eu tenho todos os campos. Como que eu faço aqui todas as vezes que eu preciso criar uma história? Eu seleciono aqui, sei lá, top 10 linhas, o que eu tô fazendo aqui, ó, select top 10. Então, selecione as top 10 primeiras linhas, asterisco, porque eu quero que traga todas as colunas, da onde? Da minha tabela stage. Então, eu tô falando que me traz 10 linhas aqui da minha tabela stage. E aí, eu seleciono aqui minha primeira linha, clico o botão direito, copiar com cabeçalho e jogo aqui para cima. E aí, aqui, ele vai me trazer todos os valores, né, dessa primeira linha que eu copiei e todas as minhas colunas. Eu apago os valores porque eu não preciso disso e eu vou começar a alinhar os meus campos. Porque é a partir disso que eu vou começar a determinar o que é cada coisa, tá? Então, eu vou alinhando aqui e ok. Outra coisa que eu faço é já aperto aqui, ó, Shift Alt, desço até o final da minha coluna e coloco uma vírgula para facilitar aqui o trabalho. E aí agora eu começo a analisar minha tabela de baixo, né, com o top 10 que eu dei aqui da minha base e determinar os tipos. Então, a primeira coluna da minha data de contato, eu olho aqui para ela e vejo que ela é uma data e hora. Então, aqui no SQL Server a gente vai tratar então isso aqui como date time. Beleza? E você viu que já sumiu o erro
esses vermelhinhos, né? Tudo isso aqui significa que tá com algum erro no seu script. E aí já sumiu porque eu já determinei o tipo aqui e é isso que se espera quando você cria uma tabela, tá? É o nome da coluna que você tá criando e o tipo dela. O canal, agora, a gente olha para cá, ó, e a gente vê que isso aqui é um texto no SQL Server, é varchar. E aí eu não posso simplesmente jogar um varchar max, porque aí eu vou ocupar muito espaço, uma coisa que não é necessária, tá? Então a gente não faz isso, mas já é como que eu sei qual é o tamanho certo de colocar aqui dentro. Vamos fazer isso aqui agora. Eu pego aqui a minha tabela stage, né, a origem aqui dos meus dados. Eu seleciono aqui a minha coluna canal dela, certo? Pego aqui, seleciono a minha coluna canal. E aí tá vendo que aqui, ó, trouxe só a minha coluna canal, beleza? E eu preciso saber quantos caracteres eu tenho em cada uma das minhas linhas aqui. Para eu saber isso, eu coloco len da minha coluna canal. O que isso aqui vai fazer? Vai contar a quantidade de letras, o conteúdo que tem em cada uma dessas linhas. Então, aqui no chat, por exemplo, a gente sabe que é 4. Então, vai aparecer 4. Telefone, vai aparecer os caracteres dele. E assim por diante, tá vendo? Ó, 4, eu sei que esses caras aqui são chat. Mas não é só isso. Eu preciso saber qual que é o maior caractere que eu tenho nessa coluna. Então, eu escrevo aqui max, porque eu quero o maior caractere que eu tenha dentro da minha coluna canal. E aí eu faço isso. E aqui deu 8. Uma regrinha que eu sempre uso quando eu tô criando minhas tabelas é o que? Colocar sempre 10 caracteres a mais, além do maior caractere que eu encontrar na minha coluna. Isso vai garantir que eu não vou ter erro caso o meu processo ele rode de novo e aumente um pouco um produto ou outro, entendeu? Um canal ou outro. Maioria das vezes que eu tenho que criar uma tabela, eu faço isso e dificilmente eu tenho algum erro do tipo, tá? Muito raro as vezes que realmente, tipo, deu erro. Se você seguir essa regrinha, dizer aqui, 95% das vezes vai dar certo, tá bom? Então, eu coloco 10 caracteres a mais, então aqui vai ficar, se é 8, eu jogo aqui 18. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui pro produto, tá? Então eu venho aqui, substituo aqui o meu canal pro produto e executo. Então deu 22, seguindo a regra que a gente já sabe, né? Qual é? Esse cara aqui, então, de 22 vai ser 32. Respondeu pesquisa, eu não lembro o que é isso, então vamos dar um top 10 aqui de novo e ver. Respondeu pesquisa, 1 ou 0, isso aqui é int. Então, porque é um número inteiro, né? De inteiro mesmo, então a gente vai colocar aqui, ó, int. Nessa nota de satisfação, é aquela nota quando você vai, por exemplo, recebe uma ligação, ou liga para algum lugar, ou até no mercado mesmo, às vezes você precisa avaliar o seu atendimento, né? Então, 5 é quando você tá muito satisfeito, e 1 é quando você tá muito insatisfeito, que isso aqui é o nosso CSAT. E sempre vai ser isso, tá? Aqui nesse caso, nessa base, é sempre de 1 a 5. Então, por mais que tenha essas casas decimais aqui, tá vendo? 4.0, 1.0, eu sei que não vai sair disso. Sempre vai ser de 1 a 5. Então, por saber que é dessa forma, eu vou salvar isso daqui como int e eu vou tratar para tirar esse ponto zero aqui, porque eu não vou estar perdendo dado, entendeu? Eu não preciso salvar isso aqui como float, né? Que é uma informação que tem a casa decimal, porque eu sei que isso daqui sempre vai ser de 1 a 5, não tem casa decimal. Então, eu vou salvar como int. Motivo de citação é um texto. A gente faz o quê? Faz lá. Pega aqui o len para ver a quantidade de caracteres e pega o maior valor aqui dessa informação. E executa. Deu 34? Vamos seguir a regrinha dos 10 caracteres a mais e vamos colocar um varchar de 44. 44. Tempo de atendimento, tempo fila, tempo operacional. Vamos dar uma olhada como são essas colunas. E é sempre assim, tá? Você analisa a sua base e depois determina qual é o tipo de dado que você vai colocar lá. Então, aqui, eu sei que tudo isso daqui, ó, eu sei que tudo isso aqui são segundos, tá? Apesar de todos eles tá aqui, a maioria tá aqui, ó, todos aqui que eu tô olhando tá como 0, eu não posso garantir que ele sempre vai ser ponto 0, né? Então, como eu não posso garantir, diferente da nossa de CSAT, que eu garanto, eu vou salvar isso aqui como float. E aí eu vou fazer isso aqui para as minhas 3 colunas, tá? Por ter casa decimal no SQL, você vai salvar isso daqui
como float. Pronto, float para os três. FCR. O que é isso? FCR é o que? First Call Resolution. O que significa isso, né? Isso daqui é pra gente saber se esse atendimento, porque olha, essa base aqui é uma base de atendimento, então eu sei para essa linha, teve um atendimento aqui que foi feito via telefone, o assunto aqui foi do produto saúde premium, a nota, teve aqui nota do atendimento e tal, então tipo assim, tudo isso daqui, cada uma dessas linhas é um atendimento. Isso daqui serve para identificar se esse atendimento ele foi resolvido no primeiro contato. Se quando você, cliente, ligou para resolver o seu problema, para ser atendido, enfim, se você teve uma resolução, se deu tudo ok. Quando isso não acontece, quando você não consegue resolver, que tá zero, quer dizer o quê? Que você teve que ligar de novo, então, tipo, não foi resolvido no primeiro contato, tá? Então, é isso. Eu sei que isso aqui vai ser sempre 1 ou 0. E como é sempre 1 ou 0, por mais que tenha esse ponto 0 aqui, eu vou desconsiderar esses zeros, igual eu fiz com o CSAT, que é a nota de satisfação, tá? E vou salvar isso daqui como int. Matrícula é um número inteiro também. Então, vamos salvar isso aqui como int. E a data de inserção também, ela é uma data e hora. Apesar de ter esse texto aqui, que é um letra T no meio, tá vendo? Isso aqui é uma data-hora. Então, a gente vai salvar como date time. E aí, a correção disso tudo aqui, ela vai numa próxima etapa, que é uma procedure, que depois a gente vai fazer junto também, tá? E a gente vai corrigir essa data, vai corrigir tudo que precisar ser corrigido aqui, para garantir que a nossa base, ela vai ter os dados inseridos da forma certa. Então, pronto, eu já tenho aqui todos os meus campos delimitados da forma certa, né? Então, o que é varchar como varchar, com o seu tipo, com a quantidade de caractere certo, quente como int, enfim. O que eu vou mudar aqui a mais, que eu sei que eu preciso ter lá no meu histórico, que aqui da minha stage, tipo, não tem, ou tá diferente, enfim. A primeira coisa que eu faço é, por exemplo, eu sei aqui, ó, a minha data do contato. Isso aqui é uma data e hora, certo? E ela tá aqui na minha stage como data contato, mas eu sei que é data e hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou renomear isso daqui para data hora e vou salvar, vou criar uma nova coluna do tipo date como data contato. E esse daqui vai ser do tipo date apenas, porque eu só quero essa primeira parte aqui da minha tabela. Eu não quero a hora, eu só quero o date. Isso aqui vai facilitar na hora que eu for executar a minha procedure para poder ler os dados e salvar na minha histórico, tá? Porque eu tenho os dados da minha stage, eu preciso rodar um processo, um select, uma procedure, para poder ler esses dados, tratar ele e salvar aqui dentro da minha histórico. Aqui eu só tô criando a tabela, ela vai ser uma tabela, mas uma tabela vazia. Eu preciso ainda fazer esse processo. E quando eu for fazer esse processo, eu vou criar essa coluna de data contato do tipo date, tá? Então eu vou salvar a data contato, que é hoje, aqui data e hora, dentro dessa coluna nova, data, hora, contato, e a coluna data contato vai virar date apenas. Então, ok. Isso aqui eu sempre faço em todas as minhas tabelas, procedures, sempre que tem uma coluna aqui, tipo, tudo junto, de data e hora, eu sempre separo e deixo uma agrupada para facilitar o processo depois. E outra coisa que eu sempre adiciono nas minhas consultas são colunas de controle, tá? Eu vou até copiar aqui o exemplo, como já tá aqui mesmo, para facilitar. Deixa eu identar aqui isso aqui, deixar tudo alinhado. Que é isso aqui, ó. Insert de date control, inicial e final date control. Control por quê? Porque é uma coluna de controle, tá bom? O que é esse insert de date control? Isso daqui, ele vai me dizer quando foi que o meu processo rodou e os dados foram salvos dentro da minha tabela histórico. Vai ser isso aqui, ó, a data de inserção, por exemplo. Essa tabela aqui, essa base, né, ela rodou e foi inserida nessa data, dentro dessa tabela stage. Isso daqui vai servir para isso. Quando eu executar a minha tabela, executar o meu processo e ele alimentar meu histórico, ele vai guardar a data e hora exata que esse processo rodou e os dados foram salvos naquela tabela, tá? Então, essa data de inserção da minha stage que já existe nela, eu não quero ela. Eu não preciso, porque eu já vou ter uma coluna de controle aqui específica. E eu não tô perdendo dado, porque aquela coluna não é uma coluna que eu vá reutilizar. Não é um dado
do meu atendimento, tá? Então, por isso que eu tô excluindo ela da minha história. A gente já sabe o que é isso daqui. O que seria esse, então, initial date control e final date control? Esse initial date control, ele vai ser a data e hora. Esse initial date control, ele vai ser o quê? Ele vai ser a data que eu... Não a data que eu rodei o processo, que seria esse cara aqui, né, de inserção. Mas seria a data do intervalo dos dados que eu peguei. Então, vamos supor que eu tô rodando os dados hoje, né? Então, agora hoje é dia 6/10, 22h35. Se eu rodasse esse processo agora, o inicial date control ia ficar com essa data, dia 6/10, às 22h36. Mas, vamos supor que eu tô rodando dados do dia 1º de janeiro até dia 1º de fevereiro. Isso aqui ficaria com o dia de janeiro e esse daqui ficaria com o dia 1º de fevereiro, que é o intervalo de dados que eu rodei, tá bom? Então, às vezes, pode ser que eu tô rodando os dados no mesmo dia, tipo, tô rodando aqui no dia 6 e com o intervalo do dia 6. Pode ser que isso aqui tudo esteja com a mesma data, mas não necessariamente vai ser assim sempre, tá bom? Então, por isso que eu acho importante colocar essas informações, tá bom? Principalmente na hora de eu executar a minha procedure. Lá na frente, quando a gente for criar a procedure, que a gente vai fazer isso junto, vocês vão entender, tá bom? Melhor isso. Eu acho importante ter esse tipo de campo de controle. Então, ok, agora eu já tenho todas as colunas que eu preciso ter aqui na minha tabela, tá? O que tá faltando aqui agora é eu criar uma PK, tá bom? Porque todas as tabelas que a gente cria, ela precisa ter uma chave primária, alguma coisa, um ID que seja único. Se isso aqui fosse uma dimensão de canal, por exemplo, eu teria uma coluna chamada ID para cada canal único, certo? Como isso daqui é uma tabela histórica, ela tem várias colunas, então o que acontece? A gente precisa criar uma chave composta. Porque se eu colocar só a data e hora do contato, isso daqui não vai ser único, porque eu posso ter um atendimento com a data e hora igual, mas para atendentes diferentes, porque eles receberam a chamada ou ligaram para o cliente ao mesmo tempo, mas a pessoa é diferente. Então, isso daqui não vai ser único, eu vou perder informação se eu colocar só isso. Então, eu teria que colocar isso mais, sei lá, a matrícula do expert. Então, eu preciso fazer o quê? Saber quais as colunas que juntas vão ser únicas para eu conseguir montar a minha PK. E como que eu faço isso no meu dia, tá? A primeira coisa que eu faço para conseguir identificar isso é fazer isso aqui, ó. Eu pego aqui, ó, select, count, eu vou colocar aqui, ó, from, a minha tabela, seja CSAT. Vou selecionar aqui uma data, sei lá, uma data específica aqui da minha base. Vou pegar aqui só a data de inserção, só esse cara aqui. Na verdade, nem precisa, eu vou deixar tudo mesmo e vou trazer, porque o valor que aparecer aqui vai ter que ser único para mim, porque as datas mudam, tudo muda, tá bom? E aí, o que eu faço? Eu tenho aqui esse valor, então eu vou guardar. Normalmente, o que eu faço é isso, eu guardo aqui esse valor, então pronto, eu sei que esse daqui é o valor da minha base, e isso daqui é único na minha stage, tá? Porque eu rodei aqui o processo, eu sei que ali só tem informações com datas diferentes, valores únicos, eu sei que tudo aquilo tem que ser isso aqui dessa forma. Então, ok. Aí, a próxima coisa é fazer isso aqui, ó. Eu tô mostrando como que eu faço pra vocês pra poder identificar, tá? Às vezes, a sua base, ela vai estar muito certinha, sabe? Já vai ter uma coluna chamada, tipo, ID, enfim, já vai ter uma coisa que você sabe que é único, e aí você pode usar isso. Mas quando não tiver, pode seguir essa regrinha que a maioria das vezes dá certo, tá? E se não der certo de primeira, o seu processo ele vai dar algum erro e você vai identificar o porquê, provavelmente vai dar o erro de PK na hora que você vai inserir os dados, e aí ele sempre mostra pra você qual é o erro. E aí você vai ajustando a sua PK até ela ficar certinha. Seguindo isso daqui, tipo, eu sempre faço isso e nunca tive problema não, tá? Então, beleza, eu vou dar um que? Select distinct, e aí eu começo a colocar as colunas que eu sei que precisam ser únicas, né, na minha base. Então, vamos lá, vou dar aqui o select, eu tenho aqui a minha data de contato, que é data e hora. E ó, se eu pegar só isso daqui, ó, select distinct data de contato, vamos olhar aqui embaixo quantas linhas, ó, 10.290, tá vendo? Então, aqui eu já perco
informação, porque na minha base eu tenho mais do que isso, né? Então, ó, 10, 290. Eu tenho mais do que isso. Então, ok. E se eu pegar essa informação aqui e trazer um dado a mais distinto? Vou colocar aqui e vou trazer a matrícula do expert, certo? Então, eu tenho a minha data mais a minha matrícula aqui bonitinha. Vamos ver se ele vai chegar perto aqui desse número. E ainda não chegou, deu 10.449. E ainda não bateu. Ele ainda tá com menos informação. Menos informação. Então, 10.449. E aí, o que eu faço? Eu vou adicionando os dados que eu acredito que faça sentido para minha PK, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a minha data, beleza. Eu posso, então, ter repetido data, matrícula e canal, talvez? Vamos fazer o teste. Então, eu vou colocar aqui, ó, o canal. Vamos lá, ver se vai funcionar. Aqui, ele já me deu 10.452. Ainda não é a mesma coisa, tá? E aí, eu vou fazendo isso até conseguir chegar no valor certo, tá bom? Então, eu sei que tem o meu produto e, tipo, como eu já fiz isso, eu já entendi essa base, eu sei que tem o canal, produto e ainda tem aqui esse motivo de satisfação, que ele é um texto também e ele pode duplicar, né, que é motivo de satisfação. Então, eu vou jogar aqui e vocês vão ver que vai bater bonitinho as informações. Tá vendo? Então, eu sei que esses caras aqui, o único, esses caras juntos vão ser um ID único, tá vendo? Ó, olha quantas linhas deu. 10.453. Quantos que eu tenho aqui? Um count da minha base, 10.453, tá vendo? Então, isso aqui é assim que eu faço para conseguir validar se o dado ele tá único, se não tá repetindo, para conseguir determinar a minha PK. Então, eu sei que essas são as colunas da PK, essas são colunas importantes. Então, beleza. Eu já sei quais são as colunas que eu preciso usar, então agora eu vou eu vou criar a minha PK. E para eu poder criar minha PK, eu venho aqui, ó, embaixo da última coluna que eu criei. E aí eu vou escrever aqui, ó, constrange... Ai, caramba, como que é que escreve? Deixa eu pegar aqui do exemplo. Já até tinha feito aqui. Aqui, ó. Eu vou pegar e vou escrever constante. Vou dar o nome da PK. Então, você vai falar... É assim que se constrói uma PK, tá? Então, você vai escrever constante, vai colocar o nome da sua PK. Isso aqui pode ser qualquer coisa, qualquer texto que você queira. Mas, normalmente, eu sempre faço isso daqui para deixar um padrãozinho. Então, é PK, underline. E aqui é exatamente o nome da minha tabela, tá vendo, ó? Igualzinho o nome da tabela que a gente criou. E aí a gente vai colocar primary key. E o que vai compor essa primary key, né? O que vai compor essa chave? E aí a gente coloca aqui, né? Que é a data, a hora do contato, da coluna que tem aqui, que a gente criou na nossa tabela. Vai colocar aqui a matrícula, o canal, produto e motivo de satisfação. Tá vendo? Tipo, que a gente identificou aqui junto as mesmas coisas que tá aqui. E por que aqui embaixo... Ah, já aqui embaixo você olhou que data de contato e aqui em cima você está colocando data e hora. Por quê? Eu tô lá na minha stage, o que existe é só essa data de contato que é data e hora. Na minha histórico vai existir duas colunas. Uma data e hora de contato, que vai ser o resultado dessa informação aqui. E uma outra data contato, que não vai ser isso aqui que tá aqui. Vai ser só a data, do tipo date. Por isso que eu tô usando essa coluna, que vai ser criada e a gente vai formatar ela ali na hora de inserir os dados, tá? Vai fazer ela existir, porque hoje ela não existe, né? E é isso. Aí agora outra coisa importante de fazer quando você tá criando, a última coisa, prometo, é ajustar isso daqui. Você falar se sua coluna pode ser nula ou ela não pode ser nula. Por exemplo, tudo que for fazer parte da sua PK não pode ser nulo. Então, a data, hora, contato, por exemplo, que faz parte da nossa PK, se eu colocar null aqui, ó, olha o que acontece. A nossa PK dá erro, porque ela não aceita tudo que fizer parte da sua primary key, não pode ser nulo. Então, a gente sempre vai colocar aqui not null. Por que eu coloquei not null nessas colunas de controle, insert, inicial, final, date, contra? Porque são colunas de controle importante. São colunas de controle, eu não posso deixar elas nulas, tá bom? Então, por isso que eu coloquei dessa forma.
A minha data contato, ela vai derivar da minha data e hora, então eu também não vou deixar ela nula. Se uma não pode, a outra não pode, uma vem da outra, beleza? O canal faz parte da minha PK? Faz, então não pode ser nulo. Produto também não pode. Esse respondeu pesquisa, isso aqui pode ser nulo, que é um número, certo? Respondeu pesquisa 1, 0 ou pode acabar tendo informação nula aqui. Então a gente deixa. Nota de satisfação também pode ter nulo. O cara pode não responder a pesquisa. O motivo da satisfação também pode ser nulo, porque, enfim, pode ser que não tenha. Esses campos aqui de tempos e tal, isso aqui tudo também pode acontecer de ser nulo. Esse dado se foi resolvido no primeiro contato ou não. O atendimento também pode ser nulo. A matrícula do expert não pode ser nulo, porque faz parte do nosso PK também. Então, não pode ser nulo. Que coloquei aqui, ó, tem alguma coisa aqui. Aqui, ó, motivo de satisfação é texto, né? A nota de satisfação pode ser nula. Motivo de satisfação não pode, porque ele faz parte da nossa PK. Então, aqui a gente coloca not no. Ou ao contrário, é o de baixo. Esse aqui, not no. E aí, ó. E o SQL, ele sempre vai te avisando, tá? O que tá certo, o que não tá. Então é isso, o próprio SQL ele já vai te falando, né, o que tá errado ou não. E aqui a gente tá com esse errinho aqui na criação, mas porque a gente escreveu um monte de coisa aqui embaixo e eu acho que pode ser isso. Então a gente apaga aqui pra ver se o problema é esse. Create table, tananã. Vamos executar isso daqui. Ou não, ou ele só tá de sacanagem com a nossa cara. Vamos testar aqui. Comando concluído com êxito. Ele deu certo, vamos só atualizar aqui a nossa base aqui, ó. Tá criada a tabela, tranquilo. Então foi isso, ele tá vermelhinho aqui porque ele quer ficar vermelhinho aqui. Mas a criação da tabela tá certa, é assim mesmo, tá? E se a gente selecionar aqui os dados, tá vendo? A nossa tabela ela vai estar em branco, porém, tá criada da forma certa. Se a gente olhar aqui em questão de chaves, tá vendo? Ó, tem a nossa chave que a gente criou. Quando a gente abre aqui as colunas, a gente consegue ver tudo que compõe a nossa PK, porque a gente tem esse símbolo da chave aqui. Então é isso, eu espero que esse vídeo te ajude, que você não tenha mais medo de criar sua tabela, que você consiga fazer essa criação. E qualquer coisa, comenta aqui, que eu tento te ajudar da melhor forma possível. Então é isso, espero que você tenha gostado e até a próxima.